Bom, na aula de hoje a gente vai continuar vendo a ideia de preço-estabilidade e preço da anarquia, tá? Só que a gente vai mudar o foco agora para jogos de formação de redes. Tá? Então a gente vai começar vendo o jogo de conexão local e depois, em outro vídeo, a gente vai ver o jogo de conexão global. Então aqui a gente tem N jogadores e eles querem formar uma rede, eles querem se conectar de alguma forma, tá? E aí cada jogador vai ser um vértice dessa rede. Tá? Então, vai montar uma rede social, por exemplo, uma rede de comunicação, qualquer coisa do tipo. Tá? E aí cada jogador ele vai escolher com quem ele vai se conectar nessa rede, quais vão ser os seus vizinhos. E a escolha desses jogadores vão formar um grafo, o G. E aí a gente precisa dizer então qual o custo para cada jogador, né? A gente já tem os jogadores, as estratégias de cada jogador decidir qual subconjunto de vértices ele vai se conectar. Então a gente precisa definir qual que é o custo agora para cada jogador nesse jogo. Então a gente vai ter um custo de ligação, de conexão, que vai ser um número alfa maior que zero, tá? E a gente vai ficar usando esse alfa durante essa aula e vendo certos valores para alfa, o que acontece, etc. Tá? E a gente também vai ter um custo que pelas distâncias. Então, o que esses jogadores gostariam é de estar os mais próximos possíveis, os mais conexos possíveis. Se você pensar numa uma rede de conexão, uma rede de transmissão de dados, por exemplo, todo vértice gostaria de estar à distância 1 de outro vértice, mas pode ser muito caro a gente construir um cabo de fibra ótica entre todo par de vértices. Tá? Então, além de ter um custo pela ligação, pela construção de cada aresta do grafo, a gente vai ter também um custo que é por distância. Então, vai ser a soma das distâncias em G a cada outro vértice. Se eu estou perto de todo vértice, esse custo vai ser pequeno. Se eu estou longe desses vértices, meu custo vai ser grande e aí eu vou querer criar mais arestas. Certo? Então, tem que lembrar que a distância entre dois vértices, em teoria dos grafos, é a quantidade de arestas. Aqui meu grafo não tem pesos, tá? Então a quantidade de arestas e um caminho mínimo entre esses dois vértices. Tá? Então sempre que eu falar a distância entre esses dois vértices, você tem que pensar que eu peguei um caminho mínimo em número de arestas, de U para V, e contei quantas arestas tinha lá. Então, se o jogador V escolheu se conectar, comprar aresta, construir aresta para um conjunto NV de vértices, qual vai ser o custo dele para esse grafo que foi formado? Tá? Vai ser alfa vezes o tamanho desse conjunto NV, porque o tamanho desse conjunto NV é quantas arestas ele comprou, ele construiu, tá? Mais a soma da distância de U para V para todo vértice U, tá? Para cada um dos vértices U. Lembrando que a distância de U para U é zero, né? E aqui eu estou falando D de G porque eu estou querendo dizer nesse grafo G, tá? Em termos de teoria dos jogos, na verdade, eu deveria escrever aqui o custo de V para escolhas das estratégias dos jogadores, né? Mas a escolha das estratégias do jogador vai gerar um grafo G, tá? E eu vou ficar mais preocupado com esse grafo G em geral do que quem comprou qual aresta, tá? Então por isso que eu estou escrevendo assim. Bom, um exemplo. Tá aqui um grafo, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, cada um com uma cor, para ficar mais fácil, tá? E
cada vértice desse comprou algumas arestas para se conectar a outras pessoas. Então, por exemplo, o vermelho quis comprar aresta para se conectar ao vértice verde e ao vértice azul, mas ele não quis comprar aresta para se conectar ao vértice amarelo, rosa e marrom. Tá? O vértice amarelo não quis comprar nenhuma aresta. Tá? E assim por diante. Então, imagina que custa 2 comprar uma aresta. O que a gente tem? Qual que é o custo do vértice verde? O vértice verde comprou 2 arestas, certo? Então ele paga 2 vezes 2. E aí ele está à distância 1 do vértice vermelho, 1 do vértice azul, 1 do vértice rosa, 2 do vértice amarelo e 3 do vértice marrom. Então o custo dele é 4 para construir as arestas e 8 por causa da soma dessas distâncias, um total de 12. O azul também construiu 2 arestas, então ele está pagando 2 vezes 2. E ele está à distância 1 do vermelho, 1 do verde, 1 do rosa, 1 do amarelo e 2 do marrom. Tá? Então ele paga um total de 10. O marrom construiu só uma aresta, né? Então ele paga 1 vezes 2. E ele está à distância 1 do amarelo, 2 do rosa, 2 do azul, 3 do verde e também 3 do vermelho. Então o custo dele é 13. Isso daqui é um equilíbrio? Bom, se o verde parar de pagar essa aresta do verde para o azul, o custo dele vira 1 vezes 2, porque ele está pagando só essa aresta para o rosa. A distância dele para o vermelho ainda é 1. A distância dele para o azul passou a ser 2. A distância dele para o rosa continua sendo 1. A distância para o amarelo é 2 e para o marrom é 3. Tá? Então, quando você soma tudo isso, você vê que ficou mais barato para ele não construir essa aresta, desistir de construir essa aresta, tá? Porque o preço que ele pagava pela aresta era maior do que o benefício que estava trazendo em termos de distâncias. Tá? Então, isso não é um equilíbrio. Alguns comentários. O valor de alfa vai afetar a escolha dos jogadores. Tá? Se a gente tiver alfa muito grande, os jogadores não vão querer construir muitas arestas, e se a gente tiver alfa muito barato, os jogadores vão querer construir praticamente todas as arestas. A gente só vai olhar para a estratégia pura. Tá? E aí, quando a gente tem um perfil de estratégias, né, isso vai me dar um grafo G. Tá? E eu vou ficar falando mais sobre o grafo do que o perfil de estratégia em si. Tá? Um equilíbrio é sempre um grafo conexo, porque se não for, o custo dos jogadores é infinito, e aí é melhor construir as arestas para tornar esse grafo conexo. Tá? E cada aresta é paga por um único jogador. Né? Então não faz sentido esse cara pagar aresta para cá e esse cara também construir uma aresta para cá, porque o grafo não é direcionado. Então, um constrói a aresta, mas os dois se beneficiam da construção da aresta. Uma pergunta é a seguinte: será que sempre existe equilíbrio de estratégias puras? Né? Porque a gente sabe que se fosse estratégia mista, nosso jogo é finito, então sim. Mas será que, se eu considerar só estratégias puras, existe equilíbrio? Tá? Então o lema é o seguinte: se você tiver alfa maior ou igual a 1, qualquer estrela, então lembrando que estrela é um grafo nesse formato, né? Você tem um vértice central, que é vizinho de todos os outros vértices, né? E aí todos os outros vértices têm grau 1, né? Só tem esse centro como vizinho. E se alfa for menor ou igual a 1, então o grafo completo é um equilíbrio. Né? O grafo completo é aquele que tem aresta entre todos os pares de vértices. Tá? Então, isso quer dizer que se o alfa for grande, a estrela é um equilíbrio, se o alfa for pequeno, o grafo completo é um equilíbrio, mas a gente sempre tem um equilíbrio. Tá? Então, isso responde aquela pergunta. A prova disso é o seguinte:
Se o alfa for maior ou igual a 1 e G for uma estrela, qualquer atribuição de arestas aos vértices, né, eu quero dizer, não importa qual vértice está comprando qual aresta, tá? Se é o centro que está comprando aquela aresta ou se é a ponta que está comprando aquela aresta, a gente vai ter um equilíbrio. Tá? Ninguém pode deixar de pagar uma aresta que já esteja pagando. Porque se ele fizer isso, vai deixar o grafo desconexo e seu custo vai ser infinito. Tá? E nenhum vértice tem interesse em pagar por uma aresta a mais. Né? Então você tem a estrela aqui. E ninguém quer comprar, por exemplo, nenhum desses dois vértices quer comprar essa aresta, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ele vai pagar alfa, né, para construir essa aresta, que é pelo menos 1, tá? E o custo dele vai cair de só 1, porque a distância dele para o centro continua sendo 1, já era antes, para os outros vértices continua sendo 2, que já era antes, e para esse cara que era 2 passou a ser 1. Então ele economiza 1 em termos das distâncias, mas ele paga a alfa, que é maior ou igual a 1, para construir essa aresta, então não vale a pena. Tá? Então ninguém quer deixar de pagar a aresta que ele está pagando, ninguém quer construir arestas que não estava construindo. Então todo mundo está jogando uma resposta ótima e a gente tem um equilíbrio, se o alfa for maior ou igual a 1. Se o alfa for menor ou igual a 1 e o grafo G for um grafo completo, tá? Qualquer atribuição das arestas de G aos vértices, ou seja, não importa quem está comprando qual aresta, vai resultar num equilíbrio. Tá? Sempre que eu falo isso, não importa quem está comprando qual aresta, eu estou querendo dizer, lógico, o vértice só compra arestas que são incidentes nele, né? Só arestas que saem dele. Então, se você tem o gráfico completo, nenhum vértice ganha ao deixar de pagar uma aresta, porque se ele tinha essa aresta para cá e ele decidir parar de pagar ela, né, a distância dele para esse vértice passa a ser 2 ao invés de 1, mas ele só economizou a alfa por não construir essa aresta e alfa é menor ou igual a 1. Então a distância, o custo das distâncias aumenta em 1, enquanto que o custo de construir a aresta diminui no máximo 1. Tá? Então isso é um equilíbrio. Então a gente sabe que tem equilíbrio e a gente sabe que dependendo do alfa, se alfa for maior ou igual a 1, a gente tem uma estrela, é um equilíbrio, e se a gente tiver alfa menor ou igual a 1, o grafo completo é um equilíbrio. Tá? Então eu vou definir o custo social agora, para poder falar de preço da anarquia e preço da estabilidade. Tá? Então o custo social de um grafo G é alfa vezes o número de arestas construídas, né, o número de arestas que tem nesse grafo G, mais a soma das distâncias entre todos os pares de vértices. Tá? Isso daqui, na verdade, é a soma dos custos de todos os jogadores. Tá? Isso é o que a gente chama de um custo social utilitário. Tá? Porque a gente está somando a utilidade, na verdade, somando o custo de todos os jogadores para definir o custo para a sociedade. Então, enquanto que no slide passado a gente trabalhou com um custo social equalitário, que a gente estava tentando minimizar o maior custo pago por alguém. Bom, qual é o valor do custo social ótimo? Então, a gente tem um teorema para isso, que diz o seguinte: se o alfa for maior ou igual a 2, qualquer estrela é uma solução ótima, tá? E se alfa menor ou igual a 2, então o gráfico completo é a solução ótima. Então a prova é a seguinte: vamos olhar para uma solução, tá? Um grafo que tem m arestas e ver qual que é o custo desse grafo, pelo menos. Tá? Bom, é o seguinte: você tem essa quantidade de pares de vértices, né?
pares UV de vértices. Tá? Todos esses pares, exceto 2M deles, né, o par UV e o par VU, por isso esse 2 multiplicando aqui, tá? Então cada aresta vai contribuir para 2 pares, né, porque o par é ordenado. Todos esses caras estão à distância pelo menos 2 nesse seu grafo. Tá? E a gente tem 2M pares ordenados que estão à distância 1, que são as pontas dessas arestas, certo? E a gente construiu alfa vezes M arestas, tá? Então, a gente tem essa expressão. Isso daqui é um limitante inferior para o custo desse grafo. Pode ser pior, né? Pode ter vértices com distância 500 aqui, tá? Então eu estou estimando, subestimando toda distância que não é 1, né, como 2. E aí eu só reescrevi essa expressão aqui, tá? Dessa forma. Bom, se você tiver um grafo, as distâncias entre pares de vértices for exatamente 1 ou 2, né, sempre for 1 ou 2, esse grafo vai ter exatamente esse custo. Se você tiver um grafo que tem distâncias diferentes de 1 e de 2, aí esse limitante inferior vai ser fraco, né? Ele não vai ter esse custo, ele vai ter um custo maior do que esse. Tá? Agora, se o alfa é menor do que 2, né, só tem uma solução ótima, porque acontece, se o alfa é menor do que 2, esse número aqui é um número positivo, né, e que está multiplicando o m, então eu quero aumentar esse m ao máximo para reduzir esse custo, né, o máximo possível. Então eu sei que qualquer grafo G tem custo pelo menos isso, o grafo completo tem custo exatamente isso, só que com o maior m possível, né, e o alfa é menor que 2. Então o grafo completo é a única solução ótima. Se o alfa for maior que 2, é o contrário, né? Se o alfa for maior que 2, esse número aqui é negativo, com esse menos, eu fico com tudo isso daqui positivo, então eu quero o menor m possível que eu possa ter. Tá? Então aí qualquer estrela que eu pegar vai ser solução ótima, tá? Porque ela tem distâncias 1 ou 2. Se o alfa for igual a 2, esse termo aqui não importa, e o que importa é que seu grafo tem apenas distâncias 1 ou 2, tá? Então é qualquer grafo que contenha uma estrela, como subgrafo. Bom, então a gente viu aqui uma caracterização da solução ótima, né? E aí a gente pode falar uma coisa sobre o preço da estabilidade agora, tá? Então a gente sabe que se alfa for maior ou igual a 1, qualquer estrela é um equilíbrio. Se alfa for menor ou igual a 1, então o grafo completo é um equilíbrio. Tá? Se alfa for maior ou igual a 2, qualquer estrela é a solução ótima. E se alfa é menor ou igual a 2, então o grafo completo é a solução ótima. Tá? Então o preço da estabilidade é 1 se o meu alfa for menor ou igual a 1, porque se o meu alfa for menor ou igual a 1, eu tenho que o grafo completo é um equilíbrio e o grafo completo é a solução ótima. Tá? Então o ótimo é um equilíbrio, o preço da estabilidade é 1. Também é 1 se o alfa for maior ou igual a 2, porque se alfa for maior ou igual a 2, qualquer estrela é solução ótima e qualquer estrela é um equilíbrio. Então o que sobra para a gente é analisar esse caso onde alfa está entre 1 e 2. Teorema, para alfa entre 1 e 2, esse preço da estabilidade é no máximo 4/3. Então a gente sabe
que como o alfa é menor do que 2, o grafo completo é a única solução ótima, e o custo dele é n vezes n menos 1, porque isso é a soma das distâncias para os pares ordenados, né? A gente tem n vezes n menos 1 pares ordenados, e então a distância é 1. E a gente sabe que no grafo completo a gente tem n vezes n menos 1 dividido por 2, né, arestas, e eu estou pagando alfa por cada uma delas. Tá? Então, reescrevendo isso, eu tenho essa expressão. E isso daqui é maior do que 3n vezes n menos 1 sobre 2, porque o alfa é maior do que 1. E a gente sabe que se o alfa é menor do que 2, se o alfa é maior do que 1, as estrelas são equilíbrios de custo o seguinte: você tem n menos 1, se você olhar para o centro, né? Você tem n menos 1 vértices ligado ao centro. Tá? Então você tem 2n menos 1 pares de arestas que estão ligadas ao centro, pares ordenados, né? Se a gente olhar para ordenado, 1v e depois vu. Tá? Então a gente, nessas distâncias, a gente está pagando 1, tá? E tem 2 vezes n menos 1 pares desses. Os outros pares, né? A gente pega um vértice V aqui e um vértice W aqui. Então tem n menos 1 vezes n menos 2 formas de pegar V e W, né? Pares ordenados V e W, que estão à distância 2. E eu estou pagando por n menos 1 aresta. Então, alfa vezes n menos 1. Tá? Então, esses caras são os pares ordenados que uma das pontas é o centro, né? Cada um para a distância 1, mas tem essa quantidade. E esses caras são a conexão de duas pontas, que é a distância 2. Tá? Reescrevendo isso, eu tenho essa expressão, colocando n menos 1 em evidência, né? E agora eu reescrevi de novo, abri aquele 2 vezes n menos 2 lá. Então tem essa expressão. E agora eu sei que alfa é menor do que 2, certo? Então eu troco esse alfa por 2 aqui, então vai cancelar esses dois caras e eu vou ficar com 2n vezes n menos 1. Tá? Então o preço da estabilidade é menor do que o custo da estrela, que a gente sabe que é no máximo 2n vezes n menos 1, dividido pelo custo do grafo completo, que a gente sabe que é no mínimo 3n vezes n menos 1 dividido por 2, e aí isso daqui dá 4/3. Tá, então o preço da estabilidade, para alguns casos, dependendo do alfa, é 1, e para outros é no máximo 4/3. Agora o preço da anarquia, tá? A gente sabe que se o alfa for menor do que 1, o grafo completo é um único equilíbrio e a solução ótima. Então o preço da anarquia é 1, para alfa menor que 1. Então a gente vai supor que o alfa é maior ou igual a 1. Tá? Agora, então para a gente só interessa alfa maior ou igual a 1. E lembrando um conceito de grafos é a ideia de diâmetro. Diâmetro é a distância máxima entre dois vértices no grafo. Só que note que eu estou falando distância máxima. Distância é o número de arestas no caminho mínimo. Então eu não estou falando o número de arestas no caminho máximo entre dois vértices no grafo. Estou falando, pega todo o par de vértice, calcula o número de arestas no caminho mínimo desse par de vértices,
e aí pega o máximo entre todos esses números que você encontrou. Tá? Só para ficar bem claro. Então, esse valor é o que a gente chama de diâmetro. Agora, eu vou provar um lema que se um grafo é um equilíbrio com diâmetro D, o custo social dele é O de D vezes o custo social ótimo. E isso vai dar um teorema para a gente. A gente vai provar também um teorema, que é o seguinte: o diâmetro de um equilíbrio é no máximo 2 vezes raiz de alfa, e, portanto, o preço da anarquia é O de raiz de alfa. Tá? Por causa do lema, né? Tá? Então, o teorema vindo do lema. Se eu conseguir provar isso, que um grafo é um equilíbrio com diâmetro D, então o custo social dele é O de D vezes o custo social ótimo, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, eu quero provar esse teorema, que o diâmetro de um equilíbrio é no máximo 2 raiz de alfa, e aí a gente sabe que o preço da anarquia é O de raiz de alfa. Tá? Então, pelo esse lema, supondo que esse lema é verdade, eu já vou provar ele, a gente precisa provar que o diâmetro de um equilíbrio é no máximo 2 raiz de alfa. Tá? Então vamos ver como é o diâmetro do equilíbrio. Então pega um par de vértices, U e V, que esteja a uma distância no grafo de pelo menos 2k para algum número k maior ou igual a 1. Tá? Então vamos olhar para essa figura. A gente tem o U e o V e a gente tem uma distância de pelo menos 2k entre eles. Tá? E eu tenho um caminho P entre U e V, né? Um caminho mínimo. O caminho mínimo vai ter DUV arestas, que é pelo menos 2K. Tá? O que acontece então se esse vértice U decidir pagar pela aresta UV? Ele vai gastar alfa mais para construir essa aresta, certo? Só que ele vai economizar nas distâncias, tá? Então, a distância de U para V, né, de U para V, era pelo menos 2K. Agora passa a ser 1, por causa que eu comprei essa aresta. Né? Então, ele economiza 2K menos 1. Mas não só do U para V. Esse cara aqui, que era o anterior a V no caminho P, no caminho de U para V, também ficou mais perto do U. Antes, a distância dele de U para V era pelo menos 2K menos 1. Né? Porque se a distância de U para V era 2K, a distância de U para esse vértice, digamos, W, era 2K menos 1. Mas agora ele está à distância 2. Então o que eu economizei foi 2K menos 1 menos 2. Esse cara aqui estava à distância 2K menos 3. Desculpa, 2K menos 2. Né? Essa é 2K, 2K menos 1, 2K menos 2. E agora está 3. Então eu vou economizar 2K menos 2, certo? Menos 3. E assim por diante. Tá? Até chegar um último vértice aqui, né? Da forma geral, 2K menos I era o que eu pagava antes, agora eu pago I mais 1, então é isso que eu economizei, né? E aí tem um último vértice aqui, que eu vou economizar só 1 nele, porque é o vértice onde 2K menos I ainda era maior do que I mais 1. Tá? É meio que o último passo de acontecer isso. Por causa da paridade, a gente vai cair no 1 aqui. Né? Só ver que eu sempre vou ter números ímpares nessas expressões aqui. Né? Então aqui no final eu vou ter 1, não 0. Tá? Então eu tenho esse cara aí. E isso o que é? Isso é a soma de 1
1, 3, 5, 7, blá blá blá, até 2k menos 1. Isso é a soma dos k primeiros números ímpares, que a gente sabe que é k ao quadrado. E se você não acreditar nisso, é fácil provar por indução. Então, se essa distância de U para V, que a gente sabe que é maior ou igual do que 2k, se essa distância, se 2k for maior do que 2 raiz de alfa, isso daqui não vai ser um equilíbrio. Por quê? Porque ele pode pagar alfa e economizar k ao quadrado, né? Então, se k ao quadrado for, se k for maior do que raiz de alfa, então k ao quadrado é maior que alfa, e ele está economizando mais do que ele está gastando para construir essa aresta. Então ele vai querer construir essa aresta e a gente não está no equilíbrio, tá? Então a gente não pode ter um k maior do que raiz de alfa. Bom, então a gente consegue mostrar que o diâmetro de um equilíbrio é no máximo 2 raiz de alfa, e aí o preço da anarquia desse cara é O de raiz de alfa, se a gente tiver o lema. Então agora a gente precisa desse lema, que se um grafo G é um equilíbrio com diâmetro D, então o custo social desse grafo é O de D vezes o custo social ótimo. Então vamos olhar para o custo do ótimo. O custo do ótimo é ômega de alfa n mais n ao quadrado. Por quê? Bom, tem n ao quadrado pares de distâncias que a gente tem que somar, e cada distância é pelo menos 1, né? E o grafo tem que ser conexo para ser um grafo ótimo, um grafo com custo ótimo, né? Porque um grafo desconexo teria custo infinito. Tá? Então, ele tem que comprar pelo menos n menos uma aresta e vai pagar alfa por ela. Tá? Agora, o grafo G, a gente está supondo que tem diâmetro D. Então, o custo das distâncias que ele vai pagar é O de D vezes n ao quadrado. Né? Tem n ao quadrado pares de vértices, pares ordenados de vértices, e cada distância entre esses pares é no máximo D. Tá bem grosseira essa análise aqui, mas é suficiente para a gente. Agora, o problema é quantas arestas estão sendo compradas. Podia ser que a gente estivesse comprando muita aresta. Então, a gente compra dois tipos de aresta. Aresta de corte. Aresta de corte é aquela aresta que, se eu apagar do grafo, eu desconecto o grafo, gero duas componentes conexas. Isso é o que a gente chama de aresta de corte. E aí tem as que não são de corte. É uma aresta que, quando eu apago essa aresta, o grafo continua conexo. Tá? A gente sabe que a gente tem no máximo n-1 arestas de corte. Teoria dos grafos diz isso pra gente, eu não vou provar. Tá? Então a gente não tem muitas arestas de corte. E aí então elas vão custar menos do que alfa vezes n. Tá? Porque cada uma delas custa alfa e eu tenho menos do que n delas. Tá? Então o problema é arestas não de corte, que eu poderia ter um monte no meu gráfico. Né? Então vamos olhar para essas arestas de corte. O nosso objetivo é mostrar que não é tanto assim. Tá? Então vamos mostrar que cada vértice U ele paga pela quantidade O de ND dividido por alfa de arestas não de corte. Tá? Então isso não é pagar o valor. Tá? Ele está pagando essa quantidade ND dividido por alfa. Tá? Com isso, a gente vai ter que o custo dessas arestas é O de N ao quadrado D. Por quê? Cada aresta custa alfa, então esse alfa vai sumir, e a gente tem N jogadores, então vai aparecer um quadrado aqui. Bom, então para isso a gente vai precisar definir o seguinte. Eu quero
definir para uma aresta E, que você escolher, do seu grafo, esse conjunto VE, deixa eu mostrar uma figura que vai ser mais fácil de explicar. Tá, então, conjunto, então você tem uma aresta E, que liga U a V, tá? E aí, o conjunto VE vai ser o conjunto dos vértices W, tal que todo o caminho mínimo de U a W, aqui, usa essa aresta E. Tá? Então, pode existir mais de um caminho mínimo de U para W, né? Mas todos eles usam essa aresta E. Existem outros caminhos mais longos até o W. Por quê? Não pode ser que todo o caminho de U para W passe por E, porque senão isso seria uma aresta de corte. A hora que eu removesse essa aresta E, eu desconectaria o U de W. Tá? Então existem outros caminhos de U para W, mas o que eu quero é que todo o caminho mínimo de U para W passe por essa aresta E. Quando eu apagar E, a distância de U para W vai aumentar necessariamente. Tá? E aí, todos os vértices W que tiverem essa propriedade por causa da aresta E, eu vou colocar nesse conjunto VE. Então, quando eu remover a aresta E, a distância de U aos vértices de VE e só desses vértices vai aumentar. Tá? Mas vai aumentar de quanto? Então, seja C um circuito de comprimento mínimo que contém essa aresta E. Tá? E olha para W como o vértice mais distante de U em C. Então, essa figura, você tem essa aresta E. Essa aresta E pode estar em muitos circuitos no meu grafo, mas eu quero, entre todos os circuitos que tem essa aresta E, eu quero aquele de comprimento mínimo, aquele de menor número de arestas. Tá? Esse é o meu C. E eu quero, entre todos esses vértices que tem nesse circuito, o W, que é o cara que está mais longe do U nesse circuito. Tá? Tá lá do outro lado nesse circuito. Então vamos notar o seguinte: esse trecho C, que eu ando pelo circuito C, que vai de U até W, tem que ser um caminho mínimo em G, tá? Porque se não fosse, isso daqui não seria o circuito mínimo que conteria essa aresta, né? Eu poderia pegar um caminho menor, por exemplo, até W, e achar um circuito menor que contesse U, W e V. Tá? Então esse cara tem que ser mínimo para o ciclo todo ser mínimo. Tá? Então esse caminho de U para W no ciclo C tem comprimento no máximo D. A mesma coisa para a parte de cima. O caminho de V até W também tem que ser um caminho mínimo. Então, ele tem que ter comprimento no máximo D também. Então, quando eu apago essa aresta UV, essa aresta E, a distância de U para V vira no máximo 2 vezes D. Então, quando eu removo a aresta E, a distância de U para os vértices de VE, e só para eles aumenta. Né? Aumenta de quanto? A distância de U para V sobe no máximo de 2D. Né? Então, o custo de U desce de alfa e ele sobe de no máximo 2D para cada vértice que está nesse conjunto. Tá? Então eu tinha um W aqui, então eu estou de U, V, e aí eu tinha um W aqui que eu chegava a partir do V com algum caminho. Né? Quando eu apago essa aresta, por causa do argumento do ciclo, eu sei que a distância de U para V aumentou em 2D,
no máximo. Então, a distância de U para W aumentou também de 2D, né? Porque eu posso fazer andar pelo ciclo e pegar esse caminho aqui. Tá? Então, para todos esses vértices, a distância pode ter aumentado no máximo de 2D. Né? Ou seja, se a gente tem um equilíbrio, esse aumento no custo tem que ser o maior aumento que eu posso ter no custo, né? Tem que ser maior ou igual do que alfa, porque se o alfa for maior do que isso, eu prefiro parar de construir essa aresta, né, e saber que meu custo sobe do máximo de 2D vezes tamanho de VE, né? E aí, reescrevendo isso, eu tenho que tamanho de VE é maior ou igual do que alfa sobre 2D. Tá? Agora, todos esses VEs são disjuntos, né? Porque eles são definidos a partir dessas arestas. Então, o número de VEs é no máximo eu pegar o número de vértices que eu tenho e dividir pelo tamanho mínimo de cada VE, que é alfa dividido por 2D. Tá? Então, eu estou particionando o conjunto de vértices do meu grafo em conjuntos, cada conjunto tem tamanho pelo menos alfa sobre 2D. Né? E aí, reescrevendo isso, dá 2D n sobre alfa, né? Que é O de dn sobre alfa, que é o que a gente queria mostrar. A gente queria mostrar que o número de arestas não de corte, que são esses E's que definem esses conjuntos VEs, era O de dn sobre alfa. Tá? Então, cada vértice está pagando por, no máximo, O de nd sobre alfa arestas que não são de corte. Então, recapitulando o que a gente já viu, é o seguinte, o ótimo tem custo ômega de alfa n mais n ao quadrado. O custo das distâncias para o meu equilíbrio de diâmetro d é O de dn ao quadrado. E as arestas de corte, elas custam alfa n, no máximo. E as arestas não de corte, cada vértice paga por O de dn sobre alfa arestas. Ou seja, cada um paga O de dn. Então, no total, é pago O de dn ao quadrado de custo mesmo, né? Então, o custo social do grafo equilibra no máximo O de D vezes o custo social ótimo, né? Que a gente tem ômega de alfa n mais n ao quadrado do custo social ótimo, e aí a gente tem O de dn ao quadrado mais alfa n mais cadê aqui? Mais esse cara, né? Mais dn ao quadrado, tá? Então, esses dn ao quadrado aqui são d vezes esse n ao quadrado, e esse alfa n aqui é igual a esse alfa n aqui, tá? Então, a gente está pagando d de n ao quadrado. Desculpa, O de d vezes o custo do ótimo, tá? E que aqui pode ser que o alfa seja muito grande, maior do que d vezes n, por exemplo, e esse termo vai ser dominante, né? Mas se ele for menor, então esses termos que vão ser dominantes. Tá? Então a gente viu esse primeiro teorema, né? A gente estava provando o lema.
o teorema. Aqui, então a gente viu esse teorema, que o diâmetro de um equilíbrio é no máximo 2 raiz de alfa, então o preço da anarquia é O de raiz de alfa, tá? E agora a gente vai ver um outro teorema sobre o preço da anarquia. Assim que eu chegar lá. Tá, então esse segundo teorema é o seguinte. O preço da anarquia é O de 1, é uma constante, se o seu alfa não for tão grande. Se o seu alfa for O de raiz de n. E de forma geral, o preço da anarquia é O de 1 mais o seu alfa dividido por raiz de n. Então, vamos pegar um par de vértices U e V, chamar de D a distância entre esse par de vértices U e V, e vou chamar de D' algo que é praticamente 1/4 dessa distância D, tá? Então, D-1 dividido por 4, e aí eu tenho que arredondar para baixo. E deixa eu chamar de B o conjunto de vértices a distância no máximo D' de U. Tá? Então a ideia B é por causa de uma bola, né? Uma bola de raio D' em volta do U, pegando todos os vértices então que estiverem à distância D' desse vértice U. O vértice V está fora dessa bola, porque ele está à distância D. D' é basicamente 1/4 de D. Tá? Então, o que acontece se esse vértice V decidir construir essa aresta aqui, o V? Né? Bom, a distância para cada vértice dessa bola B era pelo menos D menos D'. Como é que a gente vê isso? Bom, a gente tem o vértice U aqui. Vou desenhar até aqui mesmo. Né? A gente sabe que essa distância é D. A distância para um vértice W aqui era X, né? Menor ou igual a D'. Então, a distância e a distância de V para W é um certo Y. Pela desigualdade triangular, a gente tem que ter que X é menor ou igual do que D mais Y. Né? A gente sabe que a desigualdade triangular vale aqui quando a gente está falando de distância em grafo. O que eu quero dizer é, bom, eu estou indo de U para W por um caminho mínimo, né? Isso não pode ser mais caro do que eu ir até V e depois ir até W. Tá? Então a gente sabe isso daqui. Então a gente consegue reescrever isso como U maior ou igual do que D menos X. Né? E a gente sabe que X é no máximo D'. Tá? Então, a gente sabe que a distância de V para qualquer vértice nessa bola B era de pelo menos D menos D'. Tá? E quando o vértice V constrói essa aresta para U, ela passa a ser no máximo 1 por causa dessa aresta, mais D' para chegar no vértice. Tá? Então, se o G é um equilíbrio alfa, que é o quanto o V poderia pagar para construir essa aresta, tem que ser maior ou igual do que o quanto ele economiza, certo? E aqui a distância era pelo menos D menos D', e ela passa a ser no máximo esse cara, né? Então aqui eu estou te dizendo qual o mínimo que qual o mínimo que o V está economizando, e isso para cada vértice B da bola, desculpa, cada vértice da bola. E aí você coloca o D' aqui, né? E a gente sabe que D' é menor ou igual do que D menos 1 dividido por 4. Então foi isso que eu troquei aqui.
e não tem esse parênteses aqui, tá? E aí você consegue escrever isso. D-1 vezes B dividido por 2, né? Porque aqui você tem um D-1 menos metade de D-1. Tá? Então vai dar D-1 sobre 2 vezes o B aqui. Tá, então a gente concluiu que o meu alfa tem que ser pelo menos D-1 dividido por 2 vezes o tamanho dessa bola. Mas a gente não faz nem ideia do tamanho dessa bola. Então a gente vai precisar estimar esse tamanho. Tá? Então a gente só vai retomar essa expressão lá para o fim da prova do teorema. Tá? Agora, vou fazer o seguinte, para cada vértice W dessa bola B, eu vou definir um conjunto AW, que são os vértices que não estão na bola e que tem um caminho mínimo de U até esse vértice T, que sai da bola por W, certo? Então é o seguinte, esse é um vértice T que está a uma distância maior do que D'. Ele não está na bola, certo? Então, para o U chegar no T, ele tem que passar por algum vértice da bola. Na verdade, por vários vértices da bola, certo? Tá? E aí eu quero olhar quem que é o último vértice da bola no caminho mínimo de U até T. Tá? Se o último vértice desse caminho mínimo for o W, eu vou colocar esse vértice T em AW. Tá? Se o AW for diferente de vazio, essa distância de U para W é D', né? Porque não dá para sair, não dá para, por exemplo, não dá para você andar para um cara que está vizinho do U e aí ir para um cara que está a distância maior do que D' sem passar por um vértice da distância 2, um vértice da distância 3, um vértice da distância 4 e assim por diante. Né? Então você tem que, para chegar numa distância maior que D', você tem que passar por um vértice de distância D', né? E esse vai ser o último vértice da bola que você vai passar. Bom, o que acontece se o vértice U decidir pagar por essa aresta aqui, o W, para deixar o W mais próximo dele? Né? Quanto que ele vai economizar? Bom, todo vértice T aqui em AW, né, ele tinha uma distância qualquer lá, uma distância aqui. Essa distância era D' mais a distância desse caminho, de W até T, né? E agora passa a ser 1 mais essa distância. Então aqui antes era D', passa a ser 1, ele economiza, né, D' menos 1 para cada vértice de AW. Então a gente sabe que se isso é um equilíbrio, esse alfa tem que ser maior do que esse valor, porque senão ele ia querer construir essa aresta. Bom, agora vamos olhar e ver que existe um AW que é razoavelmente grande. Tá? A gente sabe que existe N menos tamanho de B vértices fora da bola e que existem tamanho de B conjuntos AW. Vários deles são vazios, mas não importa. Então, se você tirar a média da quantidade de vértices em cada conjunto, né? E tudo bem que a gente tem repetição, porque isso só ajuda a gente nesse caso. Pode ter repetição, os AWs não precisam ser disjuntos. Tá? Mas isso não é problema para a gente aqui. Se você tirar essa média, a gente vai ter N menos B sobre tamanho de B vértices em média num AW. Tá? Se você tiver repetição de vértices, na verdade vai ser maior do que isso. Tá? Então,
como a média é essa, tem que ter algum conjunto que tem pelo menos essa média. Tá? E aí, combinando isso daqui com existe um AW que é assim, né? Então você troca esse AW por esse AW, a gente conclui que o alfa é maior ou igual do que D' menos 1 vezes N menos tamanho de B dividido por tamanho de B. Tá? Então a gente sabe que o alfa é maior ou igual a esse cara. Então a gente vai reescrever essa expressão para dizer algo sobre o tamanho do B. Tá? Então aqui eu só distribuí aqui, né? E aí a gente fica com essa expressão. E aí a gente inverte esse cara, né? Então passa esse cara para lá, somando, que vai me dar alfa mais D' menos 1, né? E aí eu passo tudo dividindo e o B multiplicando para lá, tá? Então eu consigo essa expressão aqui, dizendo que o B é razoavelmente grande, tá? Quão grande essa expressão é horrorosa. E aí a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o alfa é maior ou igual a D, né? Porque senão U e V iam querer comprar aquela aresta, né? Ao invés de pagar D, eles pagariam alfa. E a gente sabe que o D é maior que o D', né? Porque eu estou dividindo por 4 e eu estou arredondando para baixo. Então, o tamanho de B é maior ou igual do que aquela expressão ali que eu tinha escrito, né? E a gente sabe que o D' é menor do que D, então D' menos 1 é menor ou igual do que D, certo? E a gente sabe que D é menor ou igual do que alfa, então eu posso trocar aqui o divisor por 2alfa, o denominador. Tá? Então a gente conseguiu concluir alguma coisa do tamanho do B, dependendo do N, do D' e do 2alfa. Então, o que a gente tinha visto já antes? Que o alfa tinha que ser maior ou igual do que esse D menos 1, tamanho de B, sobre 2. E que a gente acabou de ver que o tamanho do B é maior ou igual do que esse N vezes D menos 1, D' menos 1 sobre 2alfa. Né? E a gente sabe que o D' é D menos 1 sobre 4 arredondado para baixo. Então, a gente vai só fazer uma conta aqui. O alfa é maior ou igual do que D menos 1 vezes B sobre 2, que agora eu plugo essa expressão do B, né, para ter esse D menos 1 vezes N vezes D' menos 1 sobre 4 alfa, que é maior ou igual do que o D menos 1, a gente sabe que é maior ou igual do que 4 D', né, então a gente sabe que D' é menor ou igual, deixa eu ver se é essa direção que eu quero, isso. D' é menor ou igual do que D menos 1 sobre 4, né? Então eu estou trocando esse D menos 1 por 4 D', certo? E aí eu corto esses 4 e esse D' ainda estou jogando para D' menos 1. Tá? Então fica N D' menos 1 ao quadrado sobre alfa. Tá? Bom, então a gente passa o alfa, esse alfa que está dividindo, multiplicando lá do outro lado, e a gente ganha que alfa ao quadrado é maior ou igual do que N vezes D' menos 1 ao quadrado. Ou seja, esse D' menos 1 é menor ou igual do que alfa dividido por raiz de N, né? E aí a gente tem que D é menor ou igual do que 4 D' mais 1, né? Basta manipular essa expressão aqui. E isso daqui é igual a 4 D' mais 4, que é igual a 4 D' menos 1 mais 8,
que é menor ou igual do que 4. Então, troca o d' menos 1 lá por alfa dividido por raiz de n. Então, você tem menor ou igual a 4 alfa dividido por raiz de n mais 8. Né? E aí a gente sabe, então, que a distância entre qualquer par de vértices é no máximo 4 alfa dividido por raiz de n mais 8. Então, o diâmetro do grafo é no máximo 4 alfa dividido por raiz de n mais 8. Né? E aí, pelo aquele lema que a gente já tinha visto, o preço da anarquia, então, é O de 1 mais alfa dividido por raiz de n. Então, e aí, na próxima aula, a gente começa a ver jogo de conexão global.